Bom dia, meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje falaremos um pouquinho sobre o Império de Axum, tá? Esse império é do século, né? Esse povo do século 3 a 4 e eles possuíam conhecimentos assim extraordinários, né? Principalmente para fazer monumentos, né, estátuas, tudo de acordo com a sua religião. Aí dá pra vocês verem, tá? Uma das igrejas que eles construíam em pedras. Então vamos lá, página 83, o Império de Axum, tá? Então assim, eu estarei lendo aqui no livro, vocês acompanhem aí no computador ou no celular ou no livro mesmo, tá ok? Império de Axum, então vamos lá. Por volta do século I, o norte da atual Etiópia surgiu um dos mais importantes reinos africanos, Axum. No final do século III, Axum já tinha grande influência na região, pois havia conquistado diversos povos vizinhos, inclusive o reino de Kush. A maior parte dos axumitas vivia da criação do gado, bois, cabras e asnos, e do cultivo de cereais. Porém, o poder do Império de Axum vinha do controle de importantes redes comerciais no Mar Vermelho, que ligava o Oriente ao Ocidente, e no Oceano Índico com as ilhas da Oceania. Então podemos perceber aí que ele tinha uma certa convivência com o povo do Ocidente e com as ilhas da Oceania, né, que são um pouquinho distantes do continente africano, tá ok? Continuando. Pelo famoso porto de Adulis, na atual Eritreia, os axumitas vendiam marfim, ouro, pedras preciosas, gado, incenso, chifres de rinocerontes e escravos. Por ali também chegavam porcelana e seda, entre outras mercadorias produzidas por povos do Oriente, como indianos e chineses. O porto movimentava ainda produtos de povos europeus, como vinho e azeite. Para facilitar as transações comerciais, havia a moeda axumita, cunhada em prata, ouro ou bronze. Também houve o desenvolvimento da escrita Gese ou Ge'ez, que deu origem a línguas utilizadas até hoje na Etiópia. Então, vocês podem perceber que era, sim, um reino aí luxuoso. Tanto é que o livro vem trazendo essas moedas, né, banhadas a ouro, feitas com ouro, e a representação dos governantes nessas moedas, tá? Então, era um povo bem com conhecimentos bem aquém, bem além, né, daquele século. Então, vocês podem perceber que o povo africano, eles tinham conhecimentos em diversas áreas, tá? Então, vamos lá. Aí vem, ó, eu coloquei uma curiosidade da foto do início da aula. Olha aí, uma das características desta fase é a construção das famosas 11 igrejas, que foram esculpidas em rocha no solo. Essas igrejas são consideradas patrimônio histórico da humanidade e fazem parte da tradição da Igreja Ortodoxa Etíope. Além das igrejas, várias outras construções do reino de Axum são notáveis, como obeliscos,
imensas torres de pedra, tumbas e outros templos na época anterior à conversão ao cristianismo. Então, vocês podem observar, ó, está tudo se encaixando. Eles faziam transações comerciais com os povos vizinhos e também com os europeus. E qual era a religião da Europa? O cristianismo, né? Que se expandiu pelo mundo todo. E, inclusive, eles afirmam, né, que é a religião correta, tanto é que eles catequizaram, né, os portugueses quando vieram para cá, os índios, né, os indígenas e os escravizados. Esse império, esse povo de Axum, esse povo Axum, eles tinham outras religiões, mas com o tempo acabaram assumindo aí o cristianismo, tá ok? Agora vamos às atividades. 5. Observe as personagens esculpidas nas moedas. Que símbolos podem indicar que se trata de governantes? Levante hipóteses. Então, galerinha, preste atenção. As moedas eram de ouro, né? Dá para ver aí. Que elementos indicam que podem ser os governantes? Observe essas moedas. Olha só, né? As coroas que vem aí retratando. O símbolo aí do poder na terceira moeda, se não me engano, é uma espada, né? Então, só dessa imagem esculpida aí, né? Nessas moedas, terem coroas, já dá para notar que era o rosto do governante ali, tá ok? 6. Escreva uma frase explicando de que modo as atividades comerciais do Império de Axum favoreciam as trocas culturais entre os diferentes povos antigos. Então, como eu acabei de falar sobre uma troca aí de conceitos de religião, né? Como eles conseguiam ter contato com os chineses, com as ilhas da Oceania, com os europeus, né? Com os próprios povos ali vizinhos, eles conseguiam fazer o quê? Essa troca de cultura. Porque no mundo todo não existe só uma cultura, existem várias. Brasil, né? A nossa cultura tem 3 culturas aí, né, influentes, né? Que são as bases, né? Cultura indígena, africana e portuguesa, fora outras culturas que ajudaram a construir aí essa identidade do Brasil, né? Então, de que forma, né? Escreva uma frase explicando de que modo essas atividades, né, comerciais conseguiam influência, né, de outros povos. Então, expliquem da maneira de vocês, tá? Porque essas atividades comerciais favoreciam essas trocas culturais. Por quê? O que vocês acham? O que lemos, né? O que eu acabei de explicar, vem falando aí para vocês, vem dando aí uma grande dica para vocês. Tá ok? Então façam aí, depois a gente vai fazer a correção. Continuando, ok? Página 84, estarei lendo aqui, porque a letra aqui tá muito pequenininha, tá? A religião em Axum. Agora vamos falar da religião, de como era e como sofreu influência dos povos europeus, ok? Os axumitas cultuavam diversas divindades. A principal delas, Marém, era ao mesmo tempo o deus do céu, da guerra, da família real, rei dos deuses e pai divino do soberano de Axum. Havia também Bir, deus da terra, e Meder, deusa feminina ligada aos ciclos agrícolas. Sob o reinado de Ezana, porém, uma nova religião foi difundida no império.
Como a cidade de Axum era um importante centro comercial, muitos estrangeiros passavam pelo local e traziam com eles conhecimentos e costumes. Por meio deles, o cristianismo foi introduzido no império. Por volta do ano 330, o rei Ezana converteu-se ao cristianismo e tratou de propagar a nova religião entre seu povo, eliminando a tradição da construção de estelas para homenagear os soberanos mortos. A sua foi a última delas. A partir de então, os axumitas começaram a construir igrejas cristãs como a Santa Maria de Sião. Aí vem essa imagem aí de uma igreja, tá? E vamos ler. Olha aí. Guia etíope erguendo a tapeçaria para que as pinturas do interior da igreja de Santa Maria de Sião, em Axum, Etiópia, possam ser apreciadas. Elas datam do século IV. Olhem aí essas pinturas, né? Então, o rei, né? O povo tinha a sua religião, né? E com essa influência, né, de outros povos, o rei daquela época ele acabou se convertendo ao cristianismo e passou a adotar essa religião como a certa, né? Porque ele quis eliminar a outra religião de origem. Então vamos lá, número 7. Tanto as antigas estelas quanto as igrejas cristãs da Etiópia são construções que nos permitem conhecer melhor a história dos axumitas. Explique essa afirmação. Então, ele está querendo saber, eles querem que você, o livro quer que você explique de que maneira tá, essas estelas, essas igrejas, de que maneira elas podem contribuir na história, né? O conhecimento da história de um povo, tá ok? Então, olha só, as estelas, o que são estelas? Vamos lá na página 85. Já vai vir aí uma figura. Vocês podem observar no livro, essas estelas são esses monumentos aí altos, tá ok? Então vamos saber um pouquinho mais sobre isso. As estelas axumitas. Entre os principais vestígios materiais do povo axumita é possível destacar as estelas construídas entre o século 3 e 8. Trata-se de grandes monumentos de pedra em que foram esculpidos desenhos, textos e entalhes. As funções das estelas eram diversas. Podiam ser monumentos funerários, religiosos ou políticos. Assim, exibiam registros das memórias consideradas importantes para os governantes axumitas. Diversas sociedades em diferentes continentes tiveram o costume de construir estelas. Porém, os axumitas se destacaram nessa arte pela riqueza de detalhes e pelo tamanho das estelas preservadas. A maior delas tem 33 metros de altura e foi confeccionada durante o Império de Axum. Acredita-se que foi a maior estela já construída por uma comunidade antiga. Em 1980, as estelas e o conjunto de vestígios do Império de Axum foram declarados patrimônios da humanidade. Aí vem aí a foto. Vou aumentar. Olhem aí. Olha, estelas na cidade de Axum, na atual Etiópia. A foto é de 2014. Para honrar os reis mortos, os axumitas erguiam estelas de pedra. A estela do rei Ezana né, a mais alta no centro e tem 21 metros de altura. E na base há uma porta falsa e aberturas que parecem janelas. Tá ok?
Então, vamos lá. Número 1. Em sua opinião, os critérios poderiam ser utilizados para que escolhessem os feitos que seriam registrados nas estelas? Explique suas hipóteses para os colegas. Que critérios poderiam ser utilizados para que se escolhessem os feitos que seriam registrados nas estelas? Vamos imaginar aí. A gente está lá nessa época. Que critérios eles poderiam usar para construir essas estelas, né? De que maneira? Olha, isso aqui a gente vai colocar na estela. Esse aqui vai ser o critério. Que critério seria esse? Seria um rei que fizesse coisas boas para o povo? Ou seria as histórias dos guerreiros daquele povo? Quais critérios, em sua opinião, poderiam ser utilizados para que se escolhessem os feitos que seriam registrados? Então, será uma revolução política, né? Então, vocês irão aí comentar os critérios que poderiam ser utilizados, tá ok? Aí vem aí, ó, a pergunta. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. No município ou no estado onde você vive, há algum monumento que pareça com as estelas achumitas em relação ao formato e à função? Em caso afirmativo, anote o nome do monumento a seguir e depois explique para a sua turma. Então, eu pesquisei aqui e eu achei muito interessante já que esses monumentos não precisam ser exatamente iguais a estelas, mas esses monumentos vêm trazendo uma simbologia, né, para aquele povo. Então, eu achei interessante colocar o quê? O estado do Rio de Janeiro, o Rio, é conhecido pelo mundo todo por quê? Através do quê? Qual é o nosso cartão postal? Olhem aí, o Cristo, né? O Cristo vem representando, é o monumento, é nossa famosa estátua, né? No Morro do Corcovado. É um símbolo do quê? Do cristianismo. Também representa a nossa religião, né? A religião que mais tem adeptos. Vamos colocar assim. Eu sei que aqui não existe só os católicos, os cristãos, os evangélicos. Aqui é um estado laico. Existem diversas religiões, mas a população, a maioria da população brasileira é cristã. Então, o Rio aí de braços abertos, ele simboliza o quê? O cristianismo no Brasil, que representa a paz e o amor, com Jesus de braços abertos, tá? Eu coloquei aí uma observação que por dia o Cristo Redentor recebe em média 5.000 visitantes. Então, também é um monumento que simboliza aí a religião, vem trazendo a religião do nosso país, né? Existem outras. Em São Paulo existem muitos monumentos. Então, vamos lá. As perguntas, espera aí. As perguntas já fizemos. Agora, então, galerinha, vamos aí na página 86, vamos falar um pouquinho dos andarilhos do deserto. Os Imuag. Na antiguidade, esses povos eram organizados em comunidades e eles viviam no deserto. Eles praticavam comércio, tá? E eram nômades. Eles ficavam no local até a água acabar. Acabou a água, eles partiam em retirada para um outro local. Lembrando que esse povo é muçulmano, né? E eles cultuavam ainda, eles tinham os costumes dos seus antepassados. E esse povo,
existe até hoje. Hoje eles são seminômades, tá? Muçulmanos é o povo monoteísta, a religião é monoteísta. Eles acreditam em Alá, né? E tem como base aí o livro de Alcorão. E eles hoje vivem em pequenas vilas, né? Vilarejos, e costumam também fazer o comércio, tá ok? É formado por cerca de 1,5 milhão de pessoas em 2016, né? Esse povo rejeita as fronteiras dos países nos quais se distribuem, pois considera que um território que sempre lhes pertenceu. Então, galera, vamos lá. Antigamente não existia esse mapa tudo bonitinho, divididinho, né? Então eles habitavam ali vamos colocar ali num lugar. E conforme foram se passando os anos, né, esses lugares foram recebendo nomes, países, foram sendo denominados países. E como essa comunidade é grande, então eles habitavam naquele local. E às vezes o local, né, fazia a fronteira com outro país. Né? Nós temos aí Argélia, Líbia, na página 86. Mali, Níger, Nigéria, Burkina Faso. Então, olha só, essa areazinha aí verde da página 86, o mapa, é a área habitada pelos Imuag, tá? Então, olha aí quantas fronteiras esse grupo de pessoas tem aí. Olha só, esse grupo ele está localizado na Argélia, no país Argélia, na Líbia, em Níger, em Mali. Então, eles não têm essa... Tô fazendo fronteira com tal país. Não existe isso para eles. É tudo junto ali, é a mesma terra. Significa a mesma terra. Tá ok? Então, vamos lá. Curiosidades que eu coloquei aí, tá? É um homem Imuag na Argélia, foto de 2014. Os homens e as mulheres Imuag cobrem o rosto com véus turbantes. Como muitos desses véus são tingidos de azul, a tinta mancha a pele deles. Por isso são chamados de povo azul. Agora vocês irão entender porque eu coloquei. Vamos lá. Por que os Imuag são conhecidos como povo azul? Acabei de ler lá, galera. Olha aí e coloque a resposta. Número 2. Infelizmente acabou apagando aí, tá? Então, acompanhem comigo. Porque eles se recusam a reconhecer as fronteiras dos países, nos países nos quais se distribuem. Você concorda com essa atitude deles? Porque eles não reconhecem as fronteiras, né? Também acabamos de falar. Que pergunta você faria a um Imuag se tivesse essa oportunidade? Então, escrevam aí, tá ok? Agora, vamos entrar a África no Brasil. Vamos ver a cultura africana. Vamos começar. Falar um pouquinho da cultura africana aqui no Brasil. Visto que, né, milhões de escravizados foram trazidos à força, né, para trabalharem aqui no país recém-descoberto, né? País não, colônia. Então, aí eu coloquei algumas imagens para vocês observarem que nós carregamos muito da cultura africana, tá? Aí eu coloquei a religião, né? O candomblé, uma foto ali. Coloquei a feijoada e coloquei a capoeira. Tudo pertence à cultura brasileira. Porém, foram os negros africanos que trouxeram para a gente. Então, vamos que vamos, página 90.
Eu pulei 2 páginas, tá? Porque iremos fazer no Zoom. África no Brasil, tá? Aí vem um texto falando, tá? Então eu vou ler lá em cima, prestem atenção que daqui a pouco eu vou ler esse texto junto com vocês. Ao longo de sua carreira, o historiador brasileiro Alberto da Costa e Silva realizou muitas pesquisas sobre a África. Os estudos dele mostram que a presença africana na cultura brasileira é muito marcante. Ela pode ser percebida no trabalho, nas ciências, na música, na dança, nas artes, nos hábitos alimentares e nas maneiras de pensar. Leia a seguir o que ele afirma em uma entrevista. Agora eu vou ler, ok? O Senhor disse certa vez que para entender o Brasil é preciso entender a África. Por quê? Um questionamento, né? Então vamos lá. Por um motivo muito simples. O escravo não nasceu no navio negreiro. Quando foi lá colocado, a força trazia consigo seus costumes, seus hábitos, sua maneira de viver e entender o mundo. Trazia sua história. Os africanos chegaram aqui em tamanha quantidade que havia tanto aquele que sabia fazer uma casa quanto aquele que sabia explorar o ouro e aquele que sabia cultivar o inhame. Trouxeram técnicas, maneiras de pensar. Suas crenças, assombrações, cantigas, maneiras de sentar, servir, comer, caminhar, comportar-se, formar família, tendo sido eles tão numerosos, como entender o Brasil sem compreender como eram as Áfricas do outro lado do Atlântico. Então, olha só, muito interessante. Vou levantar aqui um assunto, né? Então, vamos lá. Nós temos muito da cultura africana, né? Das culturas africanas, porque não vieram somente um tipo de povo, vieram vários tipos de povos e cada um tinha a sua história, o seu costume, né? Então, vamos tirar a ideia de que os negros africanos, né, foram trazidos para serem escravizados, pois os índios não aguentavam o serviço, né, da plantação da cana-de-açúcar, da exploração do ouro. Isso é verdade, tia? Sim, é verdade, um pouco, tá? Porque, olha só, preste atenção. A intenção dos portugueses era o seguinte: nós acabamos de descobrir uma terra, né, que viviam os indígenas. Não conhecemos nada dessa terra, mas queremos essa terra para produzir riquezas. Então, né, como naquela época era moda na própria África, tá, e na Europa, fazendo escravos, né, os povos que lutavam um contra o outro, quem perdia se tornavam escravos. Então, eles tiveram essa ideia, né, de buscarem os negros africanos para trabalharem aqui. Pela mão de obra barata e, além disso, como vimos aí, os povos da antiguidade, né, do continente africano, eles possuíam um saber, um conhecimento que os europeus, muitos povos ali que viviam na Europa, eles não sabiam, né, explorar ouro, cultivar cereais, artesãos e por aí vai. Então eles aproveitaram isso e também colocaram os negros aqui. Por causa disso, também eles queriam aproveitar o conhecimento dos negros africanos aqui no Brasil. E o nosso país foi, né, feito pelas mãos de quem? Dos escravizados. Tá ok? Então vamos lá, levantei essa hipótese aí. Então vamos ver as 2 perguntas dessa página.
Porque Alberto da Costa e Silva usa o termo Áfricas para falar dos povos africanos. Por que será? É aquilo que a tia falou. Não vieram somente alguns povos, vieram muitos povos e cada um tinha a sua história, seu costume, suas habilidades. Então, o termo Áfricas significa isso. Um vasto conhecimento, né, africano, muitos conhecimentos em diversas áreas. Então, quando vieram para cá, né, Banto, o povo sudanês, cada um tinha a sua história, o seu conhecimento, a sua vivência de vida. Então, cada um contribuiu de uma forma para a cultura brasileira, ok? Em sua opinião, por que estudar a história da África é importante para compreender a história do Brasil? Por que vocês acham que estudar a história da África é importante compreender a história do Brasil? Porque a história do Brasil começa lá atrás, em 1500, né? Então, o Brasil que vocês conhecem hoje tá lá atrás. Foram os africanos que construíram o nosso país, né? Então, as músicas, os instrumentos musicais, a comida pertence lá à cultura africana. Então, por que é importante compreender a história da África? Então, vamos lá para a nossa última página, ok? Para não ficar cansativo. A cultura afro-brasileira. Vamos comigo ali. Aí, tá ok? Página 91. Você já sabe que muitos africanos foram trazidos para o Brasil como escravizados entre o século XV e XIX. Eles vieram principalmente de duas grandes regiões do continente africano: a África Central e a África Ocidental. Alguns grupos de africanos também foram trazidos de áreas onde hoje é Moçambique. Veja as regiões no mapa abaixo. Então, vamos lá. Essa aí de vermelho é a África Setentrional. Não tem nenhuma setinha, né? Nenhuma setinha. Essas setinhas significam as viagens, tá, dos negros na época da escravidão, de onde eles saíram para chegar até o Brasil. Verde, nós temos a África Oriental. Também não temos. Agora, África Ocidental, roxo, vieram bastante, tá? A África Central, também rosa. Também temos aí povos da África Central. E a África Austral, tá? Que é a laranja. Também vieram para cá. Olhem aí, eles desembarcaram em diferentes pontos, tá? O primeiro foi Bahia, né? Salvador, Pernambuco, tá? Aí nós temos aí no sul do Brasil também. Então, muitos negros africanos vieram trabalhar aqui, né? Trabalhar não, vieram a ser escravos dos portugueses. Então vamos lá. Os diferentes povos africanos trouxeram para o Brasil seus costumes e suas tecnologias e entraram em contato com comunidades que já estavam aqui. As interações com esses grupos contribuíram para o surgimento de uma cultura afro-brasileira, que compreende tanto expressões materiais como técnicas de metalurgia e cerâmica, quanto expressões imateriais como rituais religiosos e festividades. Então, o livro já vem dizendo que eles trouxeram consigo os seus conhecimentos, os seus saberes, né, do dia a dia, de mais diversas funções.
Número 1. Que exemplos de presença africana na cultura brasileira você reconhece? Com a orientação do professor, você e os colegas vão fazer uma lista coletiva na lousa. Não tem como, mas vocês podem colocar aí. Culinária, danças, vestimentas, vocabulário, tá? Então, nós temos aí muitas coisas.